Olá, tudo bem? Maior prazer estar aqui com vocês hoje novamente. Hoje é o segundo dia da semana 1 da nossa campanha Fogo no Altar 2021. E hoje nós temos um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre o tempo. Vamos falar sobre o tempo chamado Cronos e o tempo chamado Kairos. São duas palavras que vêm do grego, são dois termos gregos que designam o tempo. O Cronos é o tempo medido pelo relógio, pelo calendário, é o tempo sequencial, o tempo que se mede. Então, Cronos é o tempo do relógio, é o tempo que conta, é o tempo que se mede, por exemplo, quantos anos você tem, se você tem 30, se você tem 40, esse é o tempo chamado Cronos. E nós vamos falar um pouco sobre ele, mas também vamos falar sobre o Kairos. O Kairos é o tempo da oportunidade. Nós chamamos Kairos o tempo de Deus. É como se fosse uma janela que se abrisse dentro dos seus 30 anos de vida. Em algum momento desses 30 anos, Deus abre uma janela e Deus visita a sua vida. Aquele tempo que Deus visita a sua vida, nós chamamos de Kairos, ou seja, o tempo de Deus, a oportunidade de Deus. E nós vamos falar, esse tema ele é muito abrangente, mas hoje nós vamos falar um pouquinho do tempo Cronos e Kairos no Velho Testamento e no Novo Testamento. E para começar, todo mundo já sabe, Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Observe que nós temos a palavra tempo duas vezes, né? Então, se nós formos colocar Cronos e Kairos aqui, ficaria assim: tudo tem o seu Cronos determinado e há um Kairos para todo propósito. Existe um tempo cronológico dentro do qual vivemos e dentro desse tempo cronológico, um momento oportuno para que se cumpram os propósitos. Ou seja, dentro do seu 30 anos de vida, seu tempo cronológico de vida, Deus pode visitar vocês em alguns momentos, nós chamamos esse o tempo da oportunidade de Deus, mas com um propósito de Deus na sua vida, para cumprir o propósito dele em você. Ou seja, aquela oportunidade, aquela janela, aquele Kairos de Deus pode mudar o restante da sua vida. Se você entender o tempo de Deus e a oportunidade de Deus, o restante da sua vida pode ter um rumo diferente. Você pode viver à luz do propósito de Deus que você respondeu naquele dia da oportunidade. Bem, quando a gente fala sobre isso, a gente pensa assim, a gente pode entender assim, que Deus invade a história para manifestar o Kairos. Eu tenho uma frase aqui que diz: a invasão de Deus na história manifesta o tempo Kairos. Kairos é a invasão de Deus no tempo. Quando Deus invade o Cronos, se estabelece o Kairos. Quando Deus visita você, ele estabelece o Kairos. Deus invadiu a história. Deus invadiu a história para fazer o que tinha que ser feito, na hora que tinha que ser feito. Talvez você lembre aí de quantas oportunidades você já perdeu na vida, de que foi um momento único e quase você perdia aquela oportunidade. E eu quero dizer para você que quando há uma grande oportunidade na sua vida, é uma bênção de Deus. Algo que vai glorificar a Deus, algo que vai fazer bem para você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Mas tem um porém. O Kairos de Deus só leva em conta ou só vai valer se o ser humano que ele escolheu para este Kairos estiver pronto. O Kairos de Deus na sua vida só vai valer se você estiver pronto para receber. Pronto para entender que aquele é o tempo, é a oportunidade, aceitar e tomar uma decisão na sua vida. Mesmo, olha só, Deus não leva em conta se as circunstâncias são acolhedoras ou favoráveis. Ele leva em conta se o ser humano está pronto. Então, se há algo que você deseja em Deus, ele não olha as circunstâncias. Deus não olha se é possível acontecer ou não. De repente vem uma grande oportunidade
um milagre de Deus, e esse é o tempo, e Deus quer que você esteja pronto. E quem nos prepara para esse momento é o Espírito Santo de Deus. Ele nos deixa pronto para entendermos o momento que Deus vem nos visitar. Porque quando nós estamos alinhados com o Espírito Santo, nós estamos alinhados com o Pai. E quando nós estamos alinhados, nós estamos disponíveis para Deus se manifestar. E por que é importante você estar pronto? Porque esse Kairos vai visitar a minha vida. E quando eu responder esse Kairos de Deus, eu vou ministrar a outra pessoa que está ao meu lado. Quando o tempo de Deus vem sobre você, vai ser irresistível. Outras pessoas vão ser alcançadas também com o tempo de Deus, com o Kairos de Deus na sua vida. Pode ser através do seu chamado com Deus, pode ser uma oportunidade no trabalho que outras pessoas vão ser abençoadas. Na verdade, pode ser até um abraço que você sentiu de Deus, de dar um abraço em alguém e aquela pessoa vai ser ministrada, vai ser tratada por causa do Kairos de Deus na sua vida e que será na vida dela também. Bom, nosso posicionamento é tão importante diante de Deus. Eu já falei isso aqui, mas é interessante. O Kairos de Deus pode gerar uma reação em cadeia e uma abertura imensurável para a manifestação do Kairos de Deus numa comunidade, numa igreja, num estado, num país. Gente, esse é o tempo da oportunidade. Embora nós vivamos aqui, nesse tempo cronometrado, não é verdade? Há um momento, um tempo que não está cronometrado aqui, é o tempo de Deus, a oportunidade de Deus, o momento de Deus tratar conosco. E Paulo e os discípulos e os apóstolos entendiam isso, eles já podiam compreender isso, porque no verso 15 de Marcos, diz assim, Marcos capítulo 1, verso 15, e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, o tempo de Deus está cumprido, o reino de Deus está sendo manifestado aqui e agora, onde somos exortados a fazer o bom uso do tempo que nós temos. Por isso que Deus diz, que nós devemos estar atentos ao dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Eu creio que hoje pode ser o dia da salvação para algumas pessoas que estão nos ouvindo. Essa palavra pode ser um Kairos de Deus na sua vida. Talvez você ainda não tinha entendido isso, Mas a partir de hoje, fique atento ao que Deus está falando, aos sinais de Deus na sua vida. Eu tenho um exemplo aqui que é de José e Maria. Eles entenderam o Kairos de Deus. Quando o anjo veio e falou com ele, você é escolhida, José, e você vai acompanhar. Eles entenderam o Kairos de Deus e por causa dessa compreensão, nós somos salvos, porque Jesus veio através da resposta deles ao tempo de Deus. E falando sobre outra pessoa, mas algumas pessoas não entendem esse tempo. Como, por exemplo, Sara, mulher de Abraão. Quando Deus veio e falou para Abraão, tinha uma promessa para ele recebeu, mas o que Sara fez? Ela riu. Ela disse, é impossível, o meu tempo, já se foi, já completei meus anos, não tenho mais condições nenhuma. Realmente o tempo dela já estava muito avançado, o tempo cronológico dela, a idade dela já estava avançada. Mas tinha ainda uma promessa do tempo de Deus para ela. E Deus não olhou as circunstâncias, Deus não olhou a velhice, Deus não olhou a incapacidade. E Deus fez uma promessa para ela, e a promessa está em Romanos 9:9, que diz, porque a palavra da promessa é esta, por este tempo virei, e Sara terá um filho. Este tempo que Romanos 9:9 diz é o tempo Kairos. Por esse tempo da oportunidade, o tempo que Deus quer, o tempo que Ele vê, é agora que eu vou fazer. Esse é o tempo certo que Deus veio e visitou e Sara não pôde entender aquele tempo de Deus. Ela não conseguia entender, mas Deus ainda assim cumpriu a promessa, embora Sara quase perdeu a promessa, não é verdade? Então, meus irmãos, existe um tempo certo para que se manifeste a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Eu gosto disso e eu recebo essa palavra na minha vida e eu espero que você receba essa palavra na sua vida. Existe um tempo certo para que se manifeste a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Assim como Eclesiastes, não temos como mudar isso, nós não temos como mudar esse tempo que vai passando dia a dia, mas devemos estar posicionados, atentos aos sinais de Deus. Posicionamento. Deus espera de nós um posicionamento, uma prontidão, esperando, atentos aos sinais de Deus para falar conosco. Por quê? Porque quando o Kairos chegar, nós devemos estar disponíveis para o Senhor. Você precisa estar pronto para o que Deus vai fazer através de você. E não sejamos como Sara, que perdeu o tempo, quase perdeu o tempo. Nós não podemos perder o tempo. E outra coisa, não pense, não posso mais, o tempo já vai, já estou velho, já não posso mais. Não diga isso. Deus tem o tempo certo. Talvez você ainda não tivesse essa clara compreensão, não é? Mas hoje Deus tem nos dado esse Kairos, isso aqui já é um Kairos. Sabe, gente, eu não posso deixar de falar aqui que Paulo e os discípulos, eles falaram que quando Jesus veio, foi um Kairos de Deus, foi um tempo de Deus, né, que ele abriu na história para que nós pudéssemos conhecer o Senhor. Todas as vezes que nós estamos prontos a receber a Deus, Ele vai revelar Cristo através de nós. Todas as vezes que você responder, Cristo será revelado através de você. Amém? Vamos orar? Gostaria que você pudesse orar comigo, se você pode. Coloque sua vida diante do Senhor e diga para o Senhor que você quer estar pronto, sempre pronto, coração pronto para ouvir o Senhor, para respondê-lo positivamente. Senhor, eu sempre quero estar no lugar onde o Senhor quer invadir a história. Me dê olhos e ouvidos para perceber o seu Kairos, o seu tempo e a oportunidade do Senhor sobre mim, porque eu sei que cada vez que o Senhor invadir a história, Cristo estará sendo revelado, trazendo salvação, cura, milagres e muito mais. E eu quero ser um instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, e que você seja uma bênção, respondendo ao Kairos de Deus.